Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para a gente otimizar um processo que está na moda hoje, que chama-se detox. Bom, então é assim, hoje está na moda o detox, né? A gente ouve o tempo todo falar em detoxificação, suco verdes e água com limão, etc. E a gente muitas vezes esquece do órgão mais importante nesse processo, tá bem? A natureza, ela parece que já sabia que hoje o ser humano ia estar intoxicado, né? Num ambiente completamente cheio de toxinas e poluentes, e fez um órgão com uma extrema capacidade de limpeza do nosso corpo, fez esse órgão ser o maior órgão do corpo, fez esse órgão ser o órgão com maior capacidade de regeneração, porque eu estou falando do fígado, né? E quando a gente, se você quiser, numa cirurgia, cortar o fígado quase pela metade, ele se regenera completamente, nenhum outro órgão do corpo tem essa capacidade, então a natureza parece que já sabia que a gente ia precisar muito do fígado nesses tempos modernos. E o que a gente faz hoje muitas vezes é ignorar esse órgão, né? Quando a gente fala em detox, a gente lembra muito da fase 3 de detox. Eu vou fazer uma explicação um pouquinho complexa, mas eu vou tentar simplificar ela para vocês entenderem. Porque assim, o processo de detoxicação do nosso corpo, ele requer 3 fases: a fase 1, a fase 2 e a fase 3. A fase 1 é a fase chamada biotransformação. A fase 2 é uma fase chamada conjugação e a fase 3 chamada eliminação. A gente lembra muito da eliminação, então a gente pensa logo no rim, né, eliminar pela urina, a gente pensa logo no suor. A gente esquece que a toxina, ela precisa ser transformada no nosso corpo antes dela ser eliminada. Quando ela entra no nosso corpo, ela passa pelo fígado, muitas vezes o fígado envolve ela numa cápsula de gordura e deixa ela armazenada no nosso corpo. Então quando a gente faz a eliminação dessas substâncias, elas têm que voltar a passar pelo fígado e serem metabolizadas de novo. Isso é a fase 1 e a fase 2. Essas fases são fundamentais no processo de eliminação. Não pode existir só a fase 3, no processo de detoxicação. Então, a gente sempre tem que lembrar dessas fases, tá bem? Sempre tem que lembrar de proteger o nosso fígado. O nosso fígado é o nosso laboratório químico do corpo e o fígado é o nosso santo padroeiro. Eu falo isso muito nos vídeos, que a gente devia ter uma foto do fígado em cima da cama, porque a gente tem que dar muito valor a esse órgão. Hoje o que a gente faz é exatamente o contrário. E a gente muitas vezes lembra só do álcool como um agente agressor ao fígado. Eu tenho um amigo que o tempo todo ele me pergunta: Rodrigo, vem cá, eu estou fazendo isso, mas eu bebo, tem problema? Eu faço isso, mas eu gosto de beber uma cerveja, tem algum problema? Ou seja, ele acha que só o fígado faz mal. E se a gente vê uma criança na rua tomando uma latinha de refrigerante, a gente não vê problema nenhum nisso, e se a gente visse uma criança tomando uma cerveja, a gente achar um absurdo. Mas na verdade hoje a gente sabe que a frutose e o excesso de açúcar fazem tanto mal para o fígado como o álcool. Então a gente nunca pode esquecer desse vilão e desse agressor hepático, né, o agressor do fígado, que chama-se frutose. A frutose é metabolizada no nosso fígado da mesma forma que é metabolizado o álcool. A única diferença é que ela não tem efeito no sistema nervoso central, então a pessoa não fica com aquele aspecto de bêbado. Então você acha que não está passando problema nenhum, mas na verdade o fígado está sofrendo. As vias de detoxicação do corpo estão sendo comprometidas e você acaba acumulando mais toxina no nosso corpo. Bom, voltando ao assunto das formas de a gente otimizar a eliminação e a detoxicação do nosso corpo. Eu vou falar de 5 dicas muito rápidas, depois eu vou ter que falar outros vídeos sobre detox, mas só para vocês terem uma noção. Primeiro, água, né? A água, a gente sabe que a água ela dilui, né? Se você tem um aquário sujo, uma das formas de limpar o aquário é só acrescentar mais água, a água vai ficar um pouquinho mais limpa. Não é suficiente, mas ajuda. Então, a água é uma das formas que a gente tem de ajudar nos processos de eliminação, de detoxicação e eliminação do nosso corpo, as toxinas. Sempre que eu falo, é água mineralizada, tá bom? Lembrar sempre que os minerais também vão participar desse processo. Você não pode usar uma água destilada, por exemplo, uma água sem minerais, que é uma água morta que a gente chama. E também não pode usar águas que façam mal, águas com aditivos alimentares, águas com açúcares, etc. Então a água pura mesmo, e de preferência sempre mineralizada. Daí até a moda da água com limão, que o limão é uma forma excelente de você mineralizar a água e ajudar o fígado nesse processo. Água número 1. Número 2, sauna. Sauna hoje é um instrumento terapêutico. A transpiração, ela é fundamental no processo de eliminação dessas toxinas. A gente hoje, no dia a dia, às vezes não transpira o suficiente, e na sauna a gente estimula o excesso de transpiração. A sauna também tem outros benefícios, que não é assunto desse vídeo, eu posso depois fazer um vídeo só sobre sauna, mas lembrar, quando a gente fala sauna, é banho turco também. No Brasil a gente chama sauna seca ou sauna a vapor, em Portugal a gente chama de sauna ou banho turco, mas é a mesma coisa. As duas têm benefícios, e lembrar sempre nesse processo de detoxicação da sauna. Número 3, é óbvio, a alimentação.
né? Então uma alimentação saudável com alimentos orgânicos, alimentos com alto valor biológico, com proteínas de alto valor biológico, por exemplo, que eu falei na fase 2, você vai precisar no processo de conjugação para ligar a proteína a um aminoácido, para ela ser eliminada pelo nosso corpo, você vai precisar de proteínas, então você tem que ingerir proteínas, você sempre tem que ingerir proteínas boas, proteínas de alto valor biológico, tá bem? Que a gente encontra no ovo, que a gente encontra nos peixes, que a gente encontra em oleaginosas, etc. Além disso, existem outros fitoquímicos e algumas especiarias que também são excelentes no processo de intoxicação. Algum exemplo, por exemplo, os coentros que eles fazem quelação de metais tóxicos. Aí, gengibre, o açafrão, existem várias dessas especiarias, eu não vou falar nesse vídeo. Mas quando a gente lembra de alimentação, a gente vai lembrar sempre dos alimentos que têm muitas vitaminas e minerais, os alimentos orgânicos, como saladas, verduras, legumes, vai lembrar sempre das proteínas de alto valor biológico e vai lembrar sempre dessas especiarias. Eu depois posso fazer um vídeo só falando de alimentação no detox, mas nesse vídeo eu queria falar do ponto número 3, que é a alimentação saudável no processo de detox, fundamental para todas as fases. Ponto número 4, atividade física. É óbvio, né? Porque a atividade física, ela também vai otimizar a circulação do seu corpo, vai otimizar a transpiração, ela otimiza a produção de alguns hormônios que vão ajudar o fígado a metabolizar melhor os nutrientes. A gente tem que lembrar que o fígado ele é um órgão produtor também, o fígado é um órgão endócrino. O fígado produz um hormônio chamado IGF-1, é Insulin-like Growth Factor, é um hormônio fundamental que é estimulado produzido pelo fígado através da estimulação do hormônio do crescimento, e ele é um hormônio fundamental na regulação do nosso metabolismo glicídico e lipídico. O metabolismo de gordura e de açúcar é fundamental a gente ter o IGF-1 em níveis ótimos, tá bem? O IGF-1 tem esse nome, Insulin-like Growth Factor, mas na verdade é porque ele se assimila muito à insulina, mas ele é um hormônio que tem um papel exatamente contrário à insulina. Ele otimiza as nossas vias de queima de gordura. Então, já falei isso em vídeo de emagrecimento. Então, atividade física, ela otimiza várias funções relacionadas com detox. E o número 5 é óbvio, uma das coisas que eu mais defendo em todos esses vídeos é o jejum. Quando você faz jejum, você até otimiza a utilização de gordura que está armazenada, e dessa gordura vai ser muito utilizada, vai sobrar as toxinas e o fígado vai ter que metabolizar essas toxinas e eliminar do corpo. Por isso que, inclusive, os jejuns muito longos você tem que ter cuidado, principalmente se você tem um corpo muito intoxicado, porque o fígado vai utilizar muita gordura e vai deixar a toxina disponível, ele não vai ter capacidade de detoxicar todo o seu corpo. Então o jejum tem que ser uma coisa feita de uma forma gradual. Entendeu? Então são essas 5 dicas muito rápidas, como a gente faz otimiza o detox do nosso corpo, lembrar sempre do fígado, anjo protetor, natureza deixou esse órgão com capacidades extraordinárias, a gente não pode descuidar dele, tá bem? E nos outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre detox, mas espero que o recado tenha sido dado. Muito obrigado por tudo, não esqueçam de subscrever o canal e até o próximo vídeo.